Ele precisa ficar mais forte, e por isso ele caça uma cobra demoníaca para comer a sua carne. Ele vai atrás de elixir para fortalecer o seu cultivo. Essa é a parte 2 dessa obra. Se você não viu a primeira, é só continuar assistindo do começo, pois esse vídeo é a junção das duas partes, e o timing para a parte 2 está na descrição. Vambora! Ele é considerado o maior vilão que já existiu. Ele é quem controla pelas sombras a imperadora do Império Ming. As políticas e o próprio império ele manipula de acordo com sua própria vontade. Esse, meus amigos, é o nosso protagonista, o Celso. Fala, meus queridos, bora acompanhar essa obra comigo? Então bora. Mas lembre-se de curtir e deixar o comentário aí embaixo, beleza? Vambora. Esse é Celso. Com seus esforços, ele conseguiu transformar a insignificante da terceira princesa em uma imperadora. Por causa disso, dizem que ele consegue fazer pássaros caírem do céu. Mas tem uma coisa que ele não consegue fazer. É isso mesmo, ele não consegue dar uma pimbada. O cara é eunuco, filho. Bom, pra quem não sabe, eunuco é... Bom, como que eu vou explicar isso? Bom, sabe a pomba? Então, a pomba do eunuco é triste, pra baixo, com depressão, entendeu? Não consegue voar aos céus e ser feliz. O cara nem consegue brincar com a própria pomba, porque ela nunca tá feliz. A pomba dele não consegue nem ser sociável com outras pombas, que... Acabou a história. Vocês entenderam. E por causa disso, o Celso está nesse exato momento realizando um ritual de reencarnação. Até que chega a imperadora do império. Ela se chama Letícia. Ela pede pro Celso parar com esse ritual. Ela se agacha ao lado dele dizendo que dá o que ele quiser. Riquezas, poder. Celso fala que já tomou sua decisão e pede desculpa por não conseguir seguir ela por mais tempo. Mas na verdade o cara tá puto, filho. O cara foi virgem por mais de 50 anos. Isso porque na sua vida passada ele foi vítima do famoso caminhão Sam quando tinha 28 anos de idade. E foi parar nesse mundo murim com um corpo de 12. Mas ele foi raptado por um contrabandista de escravo. E ele não era qualquer um. Era um contrabandista que castrava os homens e vendia eles como eunucos. O Celso fez tudo o que era possível para recuperar sua masculinidade. Ele até fez da terceira princesa uma imperadora, só para conhecer um renomado médico. Ele dominou as artes marciais a ponto de renascer novamente. Ele se tornou muito poderoso. Alcançou o nível mais alto que uma pessoa poderia alcançar nas artes marciais. Mas nem o médico, nem as artes marciais, nada disso foi possível para lhe curar. Qual o sentido de ter dinheiro e não poder dar um murcha-popa, não é mesmo? É por isso que ele vai reencarnar em outro corpo. Ele quer experimentar uma vida de prazeres e murcha-popa com inúmeras esposas e amantes. E o Celso tá bravo com a imperatriz chorando em cima dele. Ele pede para tirar ela de lá. E ela fica lá falando que não pode deixar alguém que é praticamente um pai morrer de forma tão sem sentido. Celso pensa que mesmo depois dela se tornar imperatriz, ela continua fazendo birra. Como os dois passou momentos bons e ruins desde a infância dela, ele vê ela mais como uma filha ou irmã, mas quase desistiu de fazer ela se tornar imperatriz quando ela chorava. General, o ritual é uma encarnação de técnica proibida. O senhor pode morrer. Morrer? Sim. Prefiro morrer do que ser broxa. Manda bala aí, meu patrão. Então assim o ritual começa. Enquanto o pau tá torando, ele pensa que se for um sucesso, ele vai fazer a vida dele ser diferente. Então ele abre os olhos e escuta alguém chamando. Parece que o ritual foi um sucesso. E um velhote que tá do lado dele pergunta se ele tá bem. Então o prota se toca. Esse velhote é o contrabandista que castrou ele há 50 anos atrás. Ele foi morto por bandidos na época, antes que o prota pudesse se vingar. Nesse caso, o prota se pergunta se na verdade foi uma regressão no tempo ao invés de uma reencarnação. E rapidamente ele checa pra ver se o menino não tá bem, né? E realmente tá bem. Tá intacto, filho. Ô menino, você tá bem? Você tá fudido, meu parceiro. Ele fala pro velho que o pulso dele tá doendo e pede pra ele dar uma olhada. O velhote segura ele e fala que tem algumas ervas em casa e pode ajudá-lo. Então o prota torce o dedo do velho perguntando se o convidou para cortar o seu membro e vender como eunuco. O velho pergunta como ele sabe disso. Rapidamente o prota torce o braço dele. Apesar dele só ter regredido, ele ainda lembra de todas as técnicas marciais de sua vida passada. As habilidades do artista marcial mais forte ainda estão em dia. O prota já dá um mata-leão no velho, falando que na sua vida passada, quando soube que ela havia morrido por bandido, ficou muito, mas muito arrasado, pois esse velhote devia ser eliminado pelas mãos dele. Então Celso finaliza o velho e ainda solta um cuspão na cara dele, velho. Esse velhote foi a causa da vida dele ser uma decepção. Ele tinha poder, dinheiro e não podia aproveitar nada disso. Mas agora vai ser diferente antes. Seja reencarnação ou regressão, não importa. Ele vai viver uma vida de murcha-popa pra caralho. Beleza, um tempo depois o Celso tá subindo a montanha do inverno. Essa é a montanha da ligação
coração da província Gansuke. E ele tá quase desmaiando nesse frio, mas ele fala que se for pelos prazeres da vida, esse sofrimento não é nada demais. Ele pensa que com algum dinheiro ele poderia ir para um bar e murchar a popa à vontade com algumas mulheres, mas ele não quer esse tipo de prazeres simples. Ele não quer gastar seu precioso carinho com prazeres de baixa qualidade. Rapaz, o cara é fino, senhores. Mas essa cara de safado aqui, falando que só quer as melhores beldades, diz outra coisa, hein? Mas para alcançar esse sonho, ele precisa de dinheiro e poder. Tá vendo? Como dizia meu avô, quem gosta de pomba é seu amigo. Mulher gosta de dinheiro, rapaz. Então o objetivo dele agora é se tornar um herói no mundo marcial. O Celso fala que antes do ritual ele preparou uma cova de dinheiro, materiais e muitas coisas para a reencarnação. Mas como ele regrediu no tempo, esse esforço foi inútil. Mas isso não é um problema. Para alguém como o nosso Celso, que um dia já possuiu a posição de chefe da agência de inteligência da família real, conquistar poder e riqueza vai ser um mamão com açúcar. Ele fala que primeiro deve aproveitar as artes marciais e aproveitar das informações do futuro. Dessa forma, se tornar um herói respeitado não deve estar tão longe assim. Então ele chega no seu destino no topo da montanha, na seita Gongdong. Aqui vai ser o porto de partida para o seu objetivo. E lá dentro da seita, um cara escuta alguém chamando lá de fora. Pela voz, ele deduz que é uma criança. Ele sai assustado dizendo que uma criança nesse inverno é muito perigoso. E lá fora, o Celso está gritando. Ele grita que seus pais foram mortos por bandido e desde então ele sonha em se tornar mais forte. E por isso ele pede que o aceite na seita Gongdong. Beleza, rapaziada, explicação rápida. A seita Gongdong foi criada com base no ensinamento taoísta. É uma facção marcial que combina as três artes marciais do confucionismo, budismo e taoísmo. E para alguém desconhecido, pode ser facilmente confundida como uma seita demoníaca, beleza? Então um cara que estava dentro da seita pula na frente do Celso. E ele fala que subir na montanha da ligação sozinho nesse frio é a mesma coisa de procurar a morte com as mãos. Celso fala que se puder entrar na seita, nada disso importa. O cara olha pro Celso por alguns segundos, então pede para ele mostrar os braços e as mãos. Ele toca e sente uma energia passando. O cara fica surpreso, pois é energia natural circulando, tirando as impurezas. Por isso ele conseguiu subir a montanha. Ele explica que essa energia é a técnica de conexão, um método que estabelece a base para cultivar energia e fortalecer o Danchan. Acho que é assim que fala o nome. Ele reforça dizendo que o Celso subiu a montanha usando essa técnica. O que não falta nele é talento, e pergunta se ele aprendeu isso com sua família. O Celso confirma dizendo que aprendeu com seus pais. Então ele se apresenta como Jean, o líder da seita Gongdong. Ele fala que normalmente vários processos são realizados para aceitar alguém na seita, mas como o Celso parece ter talento, vai autorizar ele a entrar. O Jean se vira pedindo para o Celso seguir, e o primeiro passo foi um sucesso. Já que a seita está à beira de um colapso, não tem motivo para eles recusar novos discípulos. Mas o Celso fala que não pode relaxar. Ele tem que continuar treinando e nas horas livres vai manter o vigor alto com o exercício Kegel. Rapaziada, eu pesquisei e esse exercício faz com fiofó e se pronuncia Kijo. Enfim, o Celso pensa que não tem quase nenhum prédio intacto. A seita Gongdong era a primeira na posição entre as 9 grandes seitas. E há 50 anos atrás eles sofreram um golpe significativo na guerra das artes marciais ocultas. O Jean fala que antes de explicar as regras, quer apresentar ele a alguém. Ela vai ser a superior dele e também a atual e principal discípula da seita. Celso já pensa, né? A seita só tinha um discípulo, isso é perfeito. Quanto mais caótico o estado da seita, melhor pra ele. Assim ele pode subir a um lugar de honra facilmente, igual o Jimmy da sua vida passada. Ele era considerado o santo da espada. Então Jean grita dizendo que a partir de hoje, o Celso será seu companheiro discípulo. De repente começa uma nevasca e aparece uma pessoa na frente deles. Esse aqui é o Jimmy. Mas eu tenho certeza que o Jean falou que o Celso ia conhecer uma discípula. E ele também tem muita cara de mulher. E o Celso reconhece na hora e fica assustado. Ele pensa que esse Jimmy é muito bonito. Olha o que o cara pensa, velho. De primeira. Na sua vida passada, o desenho dele não era bom. E ele só usava um chapéu triangular. Então não conseguia ver o rosto dele direito. Agora o Celso entende por que as mulheres brigavam por causa do Jimmy. O Jimmy fala que o Celso não parece estar bem. E pergunta se ele tá se sentindo mal. E o Celso, todo desajeitado, fala que tá bem. O Jimmy fala que é um alívio ele não estar mal. E daqui pra frente eles vão se dar bem como irmãos. E o Celso tá grilado, pensando que o cara é bonito e gente boa. Então o bigolinho dele deve ter 3 centímetros, porque, mano, não pode ter tudo. E o Jimmy pega na mão do Celso dizendo que tem lugares que quer mostrar pra ele. E essa é a visão do Celso, rapaziada. Mano, por que esse cara é tão bonito, velho? Você acha que eu sou gay? Não sei. Por que você não sabe? Não sei. O Jimmy sai correndo puxando o Celso.
e ele pensa que não quer ser tocado pelo Jimmy. Ele puxa a mão pedindo pra ele parar. O Jimmy assusta e pede desculpa. Ele fala que é a primeira vez dele tendo um discípulo, por isso ficou animado. O Celso rapidamente se desculpa dizendo que exagerou. Enquanto ele se desculpa, ele pensa que não pode agir assim. Ter uma boa relação com o Jimmy pode ser importante no futuro. Beleza, então, a cena corta para o Jean, e ele tá parecendo eu, conversando sozinho. Ele fala que o inverno da seita Gong Dong parece estar chegando ao fim, e espera muito que o Celso e o Jimmy se tornem amigos. Então ele pensa que foi mais ou menos nessa mesma época, há 10 anos atrás, quando pegou o Jimmy. Ele era um órfão sem pai. Um órfão sem pai? Haha, jura? Depois que o Jean descobriu que Jimmy era um gênio, começou a treiná-lo e cuidar dele. E hoje o Jimmy é a única esperança para a reconstrução da seita Gong Dong. Porém, Jimmy vai ter que lutar constantemente com homens. Então, através de interações com Celso, ele vai ter que aprender a ter cuidado e não se deixar revelar que é uma mulher. Falei, carai, você acha mesmo que existia um cara bonito e gente boa? Eu só vejo isso em filmes de Hollywood. Enquanto isso, o Celso está estirado na cama. Amanhã se marca o primeiro dia dele como discípulo oficial da seita. Mas nosso Celcinho não consegue dormir. É tudo graças a nossa Jimmy, ou o Jimmy. Então voltamos a 12 horas atrás. O Celso fala que está ansioso para treinar com o Jimmy. Vou chamar o Jimmy de ela ou de ele, dependendo de cada momento e visão dos personagens. Então se liga, hein? Jimmy pede desculpa por ter assustado ele tantas vezes. Mesmo que a seita esteja caindo aos pedaços, ainda quer apresentar a ele o lugar. E reforça dizendo que mesmo depois do massacre de 50 anos atrás, o palácio onde o chefe da seita mora e o salão onde os discípulos vivem ainda está de pé. A seita Gong Dong ainda não está morta. O Celso só observa, pensando que entende o desejo do Jimmy de compartilhar a história desse lugar. Há 50 anos atrás, as artes marciais ocultas se iniciou com a aniquilação da seita Gong Dong. Na época, ninguém suspeitava que a seita demoníaca evitasse todas as outras seitas e atacasse primeiramente a seita Gong Dong, que era a mais forte entre todas. Então Celso fala pro Jimmy que entende, mas pede para ele não se aproximar tão de repente, pois ele é tímido. E o Jimmy, um pouco triste, fala que tá tudo bem, não vai fazer mais isso. O Celso percebe a tristeza e pensa que não é bom colocar mais distância entre eles. Então vai até o Jimmy e fala que se for ele contando a história desse lugar, ia adorar ouvir sobre. Mano, e a nossa Jimmy se alegre toda. Eu ship, hein? O Celso pensa que aqui tá tudo certo. Acalmar um colega é fácil. Basta dizer o que ele quer ouvir. Mas o Jimmy já dá um abraço no Celso de novo. E ele tá no ódio. E voltamos pra atualidade. E o Celso tá grilado só de lembrar do Jimmy. Na sua vida passada, o Jimmy foi um gênio dentre os gênios, que reconstruiu a seita Gong Dong. E mesmo as mulheres dando bola, se jogando pra cima dele, ele não ligava. O Celso fala que o Jimmy tem aparência, personalidade e habilidade. Tudo junto e mesmo assim trata as mulheres como nada. E agora que conheceu ele diretamente, consegue entender o porquê. O Jimmy é gay. Mano, por isso que o Prota tá grilado. O jubileu dele tá ficando animado com o Jimmy, velho. Enquanto isso, ela também tá pensando no Celso. Ela se pergunta por que tá se sentindo assim. E ainda foi grossa com ele 2 vezes. Ela fica lembrando as palavras do Celso, dizendo que, se for ela contando a história Gong Dong, irá gostar de ouvir. Ela pensa que mesmo o Celso estando assustado, ele ainda levou os sentimentos dela em consideração. Ele fala que quer ficar próxima dele para poder abraçá-lo com liberdade. No dia seguinte, bem cedo, o Celso estava organizando a cozinha. Ele fala que a cozinha está em um estado tão ruim que poderia desabar a qualquer momento. Ele pensa que tudo isso é chato, mas ele tem que aguentar para se tornar o herói do mundo marcial. E já que ele precisa ficar aqui, ele vai fazer valer a pena cada segundo. Mesmo o tempo que passa esfregando um único grão de arroz vai ser usado da melhor forma possível. Ele começa a fazer os exercícios Kijo, dizendo que precisa manter o vigor alto. De repente o Jimmy aparece, perguntando por que o Celso tá na cozinha tão cedo. O Celso fica sem graça, pensando que o Jimmy viu ele fazendo os exercícios Kijo. O Jimmy pergunta se ele preparou todo o café da manhã sozinho. O Celso fala que sim, pois o mais novo deve se preocupar com essas coisas. Jimmy fala que ele é muito rápido e competente. E o Celso tá se perguntando por que diabo esse cara é tão bonito. Ele fala que depois que perdeu seus pais, foi forçado a crescer rápido pelas dificuldades e pede desculpas se fazer tudo sozinho deixou o Jimmy desconfortável. O Jimmy pede desculpa dizendo que também é um órfão e acha impressionante a maturidade do Celso. E o Celso está se perguntando por que o Jimmy pede desculpa toda hora. Será que ele está tentando ser um puxa-saco? Jimmy fala que a partir de agora vai ajudar ele, pois tem experiência preparando vegetais. E não seria justo deixar o discípulo mais novo sofrer sem motivo. Então Celso pensa que o Jimmy realmente é cuidadoso com seus irmãos
chamam de seita. Afinal, o lendário Jimmy da sua vida passada tinha uma irmã, uma beldade que foi chamada a mais bela do mundo, mas ela só deve aparecer em um futuro distante. Por agora, ele é o único irmão do Jimmy, então vai deixar rolar por enquanto. Celso fala que vai pegar um pouco de água fresca para lavar os vegetais. Enquanto ele pega a água, ele pensa que não quer realmente se aproximar do Jimmy. O que ele quer é ser um único nome que vai ser famoso no futuro distante. Ele vai seduzir todas as mulheres que pode ser seduzida pelo seu nome e fazê-las ficarem completamente apaixonadas pelo seu charme. Até que o armário quebra e a panela de ferro cai. Celso se joga para trás para não ser atingido. Mas quando ele percebe, o Jimmy tá perguntando se ele tá bem, segurando ele pela cintura e fala que ele é leve demais. E o Celso não fala nada, pensando que o Jimmy cheira a flores silvestres. Mas espera aí, e essa mão aqui, meu parceiro? Mano, o Celso surta. Ele pergunta o que o Jimmy tava querendo fazer. O cara fica muito bravo, mano. O Jimmy tenta se explicar dizendo que não tava tentando fazer nada com ele. O Celso fala que ele tá até vermelho, como não queria fazer nada. Mano, nós que sabemos que o Jimmy é mulher, eu fico até com dó, cara. Coitado. Ela tá sem graça pedindo pro Celso descansar que ela vai fazer a comida. E o Celso tá com muita raiva. Ele não pode ficar gritando e agindo de forma tão mal educada com um discípulo superior. Se o Jean tivesse visto isso, com certeza teria ficado bravo com o Celso. Tadinha dela, velho, na moral. O Celso fala que não tem por que o Jimmy fazer essas tarefas básicas. De agora em diante, como o mais novo da seita, ele vai cuidar de todas essas tarefas. Jimmy fala que entende, mas ainda assim não teria problema ajudar um pouco, né? E o Prota fica sem graça se perguntando por que esse cara é tão gente boa. Assim, 2 meses se passaram. No pátio principal, o Jean pergunta pro Celso o que ele acha que é a verdadeira força das artes marciais. Alguns dizem que não há nada como a energia interna e consome todo tipo de elixir. Outros dizem que a força física é o poder verdadeiro e exercitam constantemente os punhos, mas na verdade vem da força de um equilíbrio entre a força interna e interna. Nada de mais, nada de menos. Então, as artes marciais vão apresentar o seu verdadeiro potencial. Ou seja, você nunca deve pegar atalhos durante o treinamento. O Jean fala que vai ver o Jimmy e pede pro Celso não relaxar no treinamento. Celso pensa que com certeza não vai relaxar no treinamento. Um corpo superior significa energia superior. Qual o sentido de um fracote ter uma pomba grande? E se é pela arte do murcha-popa, toda essa dificuldade vira mamão com açúcar. Celso fala que esses 2 meses de treinamento parece estar dando resultado. Antigamente, quando ele era eunuco, não importava o quanto treinasse seu corpo, ele nunca conseguia mudar a sua aparência neutra, quase feminina. E tudo isso foi por causa da maldita arte de eunuco que ele havia dominado. Ele seguiu a prescrição de um médico charlatão. Quanto mais ele pensa na vida passada, mais puto ele fica. Então o Jimmy chega chamando pelo Celso, dizendo que o Jean terminou o treinamento por hoje e por isso veio buscá-lo. Aí que o Celso se liga. Já é quase de noite, mas mesmo assim não é o bastante. Ele quer conquistar o físico de um guerreiro sensual o mais rápido possível. Beleza, então, mais tarde daquela noite, atrás da montanha da seita. O Celso vai pra lá toda noite e faz cardio para desenvolver resistência. Mas a única coisa que ele se preocupa é que tem que tomar cuidado do Jean descobrir que ele tá saindo para treinar à noite. O Jean organizou um treinamento a fim de que o corpo do Celso não se machucasse. E se ele descobrir, com certeza vai proibir. O Celso fala que não pode se contentar com os treinos normal, ou não vai conseguir se tornar o rei do vigor. E o Jimmy tava ali espiando tudo. O Celso, a hora que vê ele, tropeça e cai rolando no chão. Ele pergunta por que o Jimmy tá ali. O Jimmy fala que vê o Celso saindo de fininho toda noite e ficou curioso. Mas agora está vendo que ele tá fazendo esse treinamento extra. O Jean avisou que forçar o corpo até o limite é perigoso. E agora que sabe disso, não pode somente ver e deixar o Celso continuar com isso. Celso pensa que se ele tivesse pelo menos 1 ano de energia interna, ele teria sentido a presença do Jimmy através do Ki. Ele retornou com suas memórias e conhecimento, mas seu corpo é de um garoto fraco e sem cultivo. E se ele deixar as coisas assim, o Jimmy com certeza vai contar para o Jean. E se ele não puder treinar, sua resistência vai diminuir. E isso quer dizer menos fluxo de sangue para a área da pomba, entendeu? Então o Celso pede desculpa por preocupar o Jimmy e diz que tem seus motivos para fazer treinamento extra. Ele fala que o Jimmy é diferente dele, é um gênio que observa os conceitos depois de uma aula. E ele é apenas um burro que esquece o que foi ensinado, mas mesmo assim odeia ficar para trás. E também odeia a ideia de ser mandado embora e ter que ficar rondando pelas ruas. Então Celso dá aquela encenada forte, dizendo que odeia também a realidade de não conseguir nem chegar aos pés do Jimmy, ou muito menos conseguir ficar ao lado dele. Mano, esse prota é muito falso, cara. Olha a cara dela vendo isso, mano. O Celso pensa que o Jimmy é certinho até o último fio de cabelo, mas não conseguiria contar pro Jean depois de ouvir esse motivo. E ele fica ali, eu não quero ser mandado embora. Até o Jimmy chega aí o abraçar, pedindo perdão. Ele fala que não sabia o que o Celso sofria com isso. E o Celso tá como? O Celso tá começando a chorar de verdade agora. O primeiro abraço dele foi tomado pelo Jimmy.
o primeiro abraço que ele estava guardando para uma donzela por 50 anos de virgindade. Só que ele sente algo macio? O que será isso, Jimmy? Então a cena corta para o Jimmy quando ele era criança. Ela estava sendo julgada e chamada de monstro. Então aparece um homem dizendo que ela não precisa escutar palavras que a machucam. Era o Jean dizendo que ela é só mais um humano e tudo que lhe falta pode ser aprendido. E foi nesse momento que o Jean a convidou para ir com ele. Então, voltando para a atualidade, o Jimmy fala que o Jean nunca iria expulsá-lo. A partir do momento que ele se tornou um discípulo, ele se tornou uma família. E reforça dizendo que o Celso pode contar com ele sempre que precisar. Então ele repete as mesmas palavras do Jean. Tudo o que lhe falta pode ser aprendido. Mano, isso acertou o Prota em cheio. Agora ele tá se sentindo culpado por enganar o Jimmy. E também está com dó dele, porque agora entende que ele tem um defeito. Ele sofre de ginecomastia. Ginecomastia, galera, é uma condição que afeta os homens, provocando um aumento descontrolado da mama. Tá vendo? Meu canal não é só de entretenimento, é conhecimento também. Então toma. O Celso, na sua vida passada, por ter sido castrado tão novo, também sofria de ginecomastia. Então, ao encostar nas partes macias do Jimmy, ele pensou que seria isso. Beleza, no dia seguinte, no palácio principal, o Jean fala que o treinamento físico do Celso terminou. Agora vai reduzir o treinamento físico e começar as artes marciais internas. O Jimmy está dando os parabéns pra ele, mas ele tá com a cara de que não gostou. Ele pensa que o Jimmy é muito chato. Até quando tá fazendo café da manhã, ele insiste em ajudar sem necessidade. O Jean pergunta se ele tá se sentindo bem. Ele tá com a cara estranha. Celso fala que tá ótimo, mas não quer reduzir o treinamento da parte física. O Jean olha pra ele com a cara de dúvida. A maioria das pessoas que começam a aprender sobre a parte interna das artes marciais só treinam o físico o bastante para manter a condição física de maneira equilibrada. O resto do foco deles é em cultivar a energia interna, o manejo da espada e os posicionamento dos pés. Mas o Celso não pode fazer isso. O treinamento físico é a única maneira dele criar o físico superior que vai cativar as mulheres. O Jean pergunta por que ele não quer reduzir o treinamento físico. O Celso fala que, ao contrário do que o talento dele sugere, na verdade ele é um pouco lento em relação aos ensinamentos. E para ajudar os seus superiores e também na reconstrução da seita, ele precisa se esforçar mais que os outros. Então ele pede por favor que o Jean o deixe continuar treinando seu físico. O Jean, vendo os olhos dele, pensa que essa realmente é uma determinação verdadeira. Será que ele quer tanto assim reconstruir a seita Gong Dong? Mano, isso aqui é determinação de murchar popa, vai vendo. O Jean se pergunta se o Celso já entende que o talento dele é do nível de uma pessoa normal e por isso quer compensar com esforço. Normal agora, né, que voltou no tempo no seu corpo fraco, mas segura, a pedrada vai vir. Jean o encara por um tempo, então entrega pra ele um pergaminho e diz que é a forma para a fundação das artes marciais internas. O Celso pega sem entender se o Jean deu ou não permissão para ele treinar o físico. O Jean fala que nesse mundo é difícil para aqueles sem talento, mas para aqueles que se atrevem a desafiar, todos os caminhos serão abertos. Nesse caso, ele permite que o Celso continue com seu treinamento físico. Um pouco mais tarde, o Jean iniciou o processo de inserir energia no corpo do Celso para ajudá-lo a destravar o Ki. Ele fala que vai administrar e guiar a energia, mas o Celso deve certificar de lembrar bem os caminhos. O Celso pensa que essa sensação nunca sentiu na vida anterior. Não é um frio cortante, mas sim um calor gentil, que envolve todo o corpo. E sente a luz do sol fluir por entre as veias. Então ele entende. Essa sensação é o Ki Yang. O Jean o parabeniza por ter entrado no reino da energia interna. E o Celso pensa que realmente conseguiu entrar no reino da energia interna. Ele realmente não é mais um eunuco e se joga no chão de felicidade. Um pouco mais tarde, já de noite, a Jimmy conversa com o Jean, dizendo que quer continuar o treinamento físico também. Ela fala que quer ser o futuro da seita. O Jean percebe que é por causa do Celso e diz que ela realmente aprendeu a ser uma líder. Então fala que ela pode fazer o que quiser e reforça dizendo que tudo o que ela passa pode ser um aprendizado. Mais tarde, o Jean sozinho reflete sobre o Celso e a Jimmy. Ele fala que os dois são bem jovens, mas são tão sinceros sobre a reconstrução da seita, que agora pode finalmente cumprir os desejos dos seus antecessores. Sincero sobre a reconstrução, nada. O Celso quer murchar popa. E lá atrás das montanhas tem corpo de animal jogado. Uma cobra gigante parece estar indo em direção à seita. E agora, rapaziada? Pra quem não se lembra, no vídeo passado uma cobra gigante estava indo em direção à seita Gong Dong. E o alvo foi um vilarejo próximo à seita. O velho tá desesperado, pois o celeiro foi completamente destruído. Ele fala que até as cabras sumiram. Não sobrou nenhuma. E o velho já desmaia, pois essa cabra era praticamente tudo que ele tinha. E o velho chegou a adoecer. Ele fala que ia vender as cabras e doar parte do dinheiro para a seita Gong Dong, pois o sonho dele é ajudar a seita a se recuperar. E agora esse sonho foi destruído em questões de segundos. O neto dele já solta o verbo. Como que diabos
simples ele pensa em doar dinheiro para uma seita se eles mesmos estão fodidos. E sai correndo grilado. E a mãe dele brava por ele agir com desrespeito. Mas o velhote fala para não brigar com o garoto, pois ele só está confuso. O garoto não sabe como a seita Gongdong era antes da guerra. Era algo realmente incrível. Um lugar que plantava sonhos e esperança para um pobre como o velhote. Mas depois da invasão da seita demoníaca, todos os ensinamentos da seita foram esquecidos. Aquela linda seita Gongdong pode nunca retornar. Beleza, enquanto isso, lá na seita Gongdong, o Celso tá treinando. Ele fala que tá começando a sentir. A energia Yang finalmente se estabeleceu dentro do seu núcleo. Mas alguma coisa parece estranha toda vez que ele tenta usar a técnica do coração Yang menor. Ele fala que talvez pode ter sido por ele ter dominado a técnica baseada no Yin em sua vida passada. E isso talvez pode ter conflito com a técnica Yang. Então temos uma breve explicação. O emblema da seita Gongdong é o Taiji ao contrário. Ele simboliza os ensinamentos dos ancestrais sobre a inversão do Yin e Yang. A inversão do Yang significa a água fluindo aos céus e o fogo queimando abaixo. Em outras palavras, significa o equilíbrio total entre o Yin e o Yang, alcançando a mais elevada forma de vida. E por isso, ir contra a ordem natural, pessoas que não têm conhecimento acham que a arte da seita Gongdong é similar à arte demoníaca. Mas o verdadeiro objetivo da seita Gongdong é acabar com a seita demoníaca. E o Celso pensa que fez a escolha certa em escolher a seita Gongdong. Usar artes marciais para acabar com demônios é a arte de um homem de verdade. Até que ele escuta alguém chamando lá de fora. É o garoto batendo no portão. Ou o que sobrou dele, né? O garoto tá pedindo ajuda, dizendo que se realmente é a melhor e mais justa seita que existiu, eles não podem abandonar o seu avô. Um homem que apoiou a seita a vida toda, mesmo sendo pobre. O Jimmy pergunta ao Celso se ele tá ouvindo alguém chamar. O Celso fala que tem alguém pedindo ajuda. E isso é ruim, pois bem no momento que o Jean está fora. Jimmy fala que é melhor eles verem pelo menos o que está acontecendo. Eles vão lá fora ver o garoto. E ele explica o que aconteceu. E pede ajuda para poder pegar quem roubou as cabras. Celso fala que é comum e mais apropriado comunicar autoridades locais em casos de roubo. O garoto concorda, mas fala que não parecia algo que uma pessoa normal faria. Mesmo que se fosse alguém roubando, por que quebraria um celeiro daquele jeito? Ele reforça dizendo que o avô dele criou as cabras para ajudar com um pouco na reconstrução da seita, e sabe que pedir ajuda sem poder pagar é vergonhoso, e pergunta se não poderia ajudar o avô dele, que apoiou a seita a vida toda. E o garoto tá até se tremendo, coitado. O Celso pensa um pouco, então fala que o esforço do garoto indo até ali é de se admirar. Então eles devem pelo menos ir lá conferir o que aconteceu. Beleza, e eles vão até lá. O garoto aponta dizendo que tudo isso destruído é o celeiro. Celso pensa que o celeiro é localizado na base da montanha conectada com a seita, então deve ser frequentes ataques de animais. Mas então ele percebe algo, marcas no chão que provavelmente é de uma cobra. Ele pensa que pelo tamanho deve ser no mínimo uma cobra demoníaca. Celso pergunta pro Jimmy se há alguma lenda ou aparição de uma cobra gigante nessa montanha. Jimmy fala que nunca viu nada do tipo. E se tivesse uma cobra demoníaca perigosa na montanha, o Jean já teria cuidado dela. Celso pensa que realmente, se já existisse uma criatura desse tamanho, com certeza também existiria uma lenda. Nesse caso significa que uma cobra normal sofreu uma mutação por causa de alguma coisa. E isso significa também que se ele comer essa cobra, ele pode absorver muita energia vital. Celso fala pro Jimmy que eles devem cuidar disso. Jimmy pergunta se realmente é uma boa ideia fazer isso sem falar com o Jean. Celso fala que talvez pode ser nada demais, e causar um tumulto desnecessário não é bom, e também não seria certo recusar a ajuda para um garoto e o avô dele. Se ignorarem o pedido de ajuda desse garoto leal, os rumores de que a seita é demoníaca só aumentaria. Rapaz, o Celso entrou firme na mente do Jimmy. Ele fala que o Celso tá certo. Se realmente tiver uma criatura demoníaca à solta, isso pode causar mais problemas para as pessoas. E o garotinho se alegra todo, coitado. Esse aqui, quando crescer, vai ser um homem de respeito, tá? Celso fala que o celeiro foi destruído de forma muito brusca, então deve ter rastro da cobra pelo caminho. Um pouco mais tarde, o Celso chama o Jimmy dizendo que conseguiu encontrar o rastro da cobra. Esse rastro com certeza deve levar eles até a cobra. Celso fala que, já que eles têm um rastro, deve agilizar e ir atrás dela agora. E eles ficam por um bom tempo seguindo o rastro dela. E o Jimmy pergunta de novo pro Celso se realmente é melhor agir sem falar com o Jean. O Celso já manda a famosa manipulação psicológica, perguntando se eles não devem ajudar os fracos moradores. Ele reforça dizendo que por agora devem focar em seguir os rastros com cuidado para não perdê-la. Mas de repente ele para. Os rastros da cobra sumiram do nada. Então o Jimmy grita pro Celso tomar cuidado. Celso olha para cima e a cobra dá um bote nele, mordendo ele no meio. E o Jimmy chama pelo Celso desesperado. E nesse mesmo momento o Celso reflete sobre sua vida passada. Antes do Jimmy sair para o mundo marcial, ele se perdeu na montanha e esbarrou na lendária Sociedade Secreta da Adoração ao Sol. E ali ele redescobriu uma porção de ensinamentos secretos perdidos
símbolos da seita Gongdong em um baú deixado por seus antecessores. E lá havia um elixir que o Jimmy consumiu. E para um animal normal se transformar em uma criatura demoníaca, ela deve ter absorvido uma quantidade absurda de energia espiritual. Essa cobra deve ter passado por onde está esse elixir e absorvido energia. Em outras palavras, se ele conseguir sair daqui vivo, não poderá só aumentar sua força, mas também recuperar as técnicas secretas perdidas da seita. Não, eu tiro o chapéu pra esse prota. O cara levou a mordida de uma cobra gigante na barriga e o pensamento dele é como ficar mais forte. O Jimmy corre pra tentar ajudar o Celso, e ele tá aqui, tentando não ser lanchado. Jimmy pensa que o Celso realmente é forte. Mesmo envenenado, está lutando. Ele tenta cortar a cobra, mas a espada não atravessa as escamas dela. Quando ele menos percebe, a cobra dá uma rabada que, meus amigos, o Celso só olha e pensa que o Jimmy tá sendo muito afobado. Ele pega um pedaço de madeira que cai perto dele e senta nos olhos da cobra. Ela recua de dor e o Celso aproveita a oportunidade para tomar distância dela. Mas nessa brincadeira, o braço dele tá todo fodido. Jimmy pergunta se o Celso tá bem. Ele ignora e fala que percebeu que o corpo da cobra é duro e difícil de penetrar com a espada. O corpo é duro e difícil de penetrar com a espada. Jimmy responde que é mais duro do que imaginava. O jeito é cortar a cabeça dela, mas o problema é acompanhar a velocidade dela. E o Celso está quase desmaiando por causa do veneno. Ele pensa que por ter as suas habilidades da vida passada, ele consegue aguentar por mais tempo que uma pessoa normal com o veneno no corpo. Mas se o Jimmy também for envenenado, ele com certeza vai morrer. Nesse caso, o único jeito é o Celso criar uma chance para o Jimmy. Ele fala pro Jimmy que vai dar o sinal para ele. E nesse momento é para ele usar a técnica do Yang menor para maximizar o poder destrutivo da espada. Jimmy pergunta pro Celso como ele pretende fazer algo envenenado. Mas o Celso nem dá ouvido e parte para cima da cobra. Lá ele. A cobra também parte para cima do Celso. Lá ele. Ele desvia e passa a faixa em volta da Ele desvia e passa as faixas em volta da cabeça da cobra e puxa, restringindo os movimentos dela. Então Jimmy avança numa violência que, meus amigos, ele parte a cabeça da cobra como manteiga. Nem ele entende como foi tão fácil cortar a cabeça da cobra. Ele se pergunta se o Celso já tinha previsto isso, criando uma oportunidade para atacar o pescoço. Até que ele se lembra do Celso e ele tá estirado no chão. Celso pensa que uma cobra demoníaca tem um veneno com uma forte energia Yang. Mas isso é bom. Como na sua vida passada ele dominou o controle da energia superior, ele consegue expelir apenas o veneno e manter a energia Yang para ele. O cara acha qualquer oportunidade para ficar forte. Eficiente, hein? E a Jimmy tá desesperada achando que o Celso vai morrer. Coitada, velho. Ela fica se culpando dizendo que tudo é culpa dela e quer salvar o Celso de todo jeito. Ela deita ele no chão e chupa o veneno pensando que não está pronta para perder ele. Tudo bonito até aqui. Até o Celso acordar e ver que o Jimmy tá chupando o seu pescoço. Ele entra em desespero, cara. O Jimmy pensa que o veneno deve ter paralisado a língua do Celso. E ele tá aqui tentando xingar o Jimmy, mas não consegue. O Jimmy tenta confortar ele dizendo que tá tudo bem. Um pouco mais tarde, o Celso tá destruído. Mas você acha que é por causa do veneno? Não, é por causa do Jimmy, tá? O Celso já coloca a cobra no fogo e faz um assado da hora. Jimmy fala que nunca viu ninguém comer uma criatura demoníaca. Isso é novo. Celso fala que depende da criatura. No caso da cobra, se assar bem, se torna um alimento bom para o corpo. Jimmy fala que o Jean teria amado comer isso também. E o Celso pensa que o Jimmy só fala do Jean o tempo todo. Um tempo mais tarde, eles ficam horas seguindo o rastro da cobra, até que o último rastro leva até uma caverna. Jimmy fala que tem uma energia espiritual intensa vindo lá de dentro. Celso pensa que o Jimmy tem uma intuição muito boa. Enquanto eles entram na caverna, o Jimmy fala que nunca imaginaria que existia um lugar como esse na montanha e pergunta se ali poderia ser a sociedade secreta de adoração ao sol. Celso responde que talvez possa ser aqui e explica que a sociedade de adoração ao sol é onde os antecessores da seita Gongdong cultivavam o Tao deles. Tao. É isso mesmo. Tao. Enfim, a cobra deve ter comido a pílula espiritual desse lugar. E há uma lenda que há 300 anos atrás, o melhor guerreiro da seita, o mestre da espada Hun Yuan, alcançou a imortalidade nessa mesma caverna. Ou seja, se esse é o mesmo lugar, então deve estar cheio de elixir que servirão para recuperar a estamina do céu. E o Jimmy vê uma caixa de pílulas e corre para pegar. Celso fala que a cobra deve ter comido essas pílulas para ter se transformado em uma criatura demoníaca. Eles adentram mais fundo na caverna e chegam até uma casa. E na porta eles encontram livros em cima de uma mesa. Jimmy começa a ler e percebe que esses são as técnicas perdidas da seita Gongdong. Ele se pergunta se aqui é realmente o lugar da sociedade secreta de adoração ao sol. Celso chega perguntando se encontrou alguma coisa. Jimmy explica que essas são as técnicas perdidas da seita Gongdong. Celso fala que isso é ótimo e também vai procurar do outro lado para ver se encontra algo. Então cada um vai para um lado. Mas o Celso já tem um objetivo em mente. Ele sai correndo para procurar os elixir antes do Jimmy encontrar. Ele chega em um lugar onde tem uma pílula flutuando. E olha
e a cara do maluco. Enquanto ele vai pegar a pílula, ele pensa que com isso vai estar um passo mais próximo de virar o rei de um harém, mas a mão dele parece congelar. Então a cena corta para o Jimmy. Ele chega em um lugar que se parece com uma casa de banho, e logo atrás tem uma entrada com umas marcas em cima, até que ele escuta um barulho muito alto. Ele corre procurando os céus para ver se ele tá bem, e o lugar onde a pílula estava congelou tudo. Jimmy, ao ver, já reconhece. Na verdade, esse é o elixir da água sagrada, e o Celso tá puto. Esse elixir da água sagrada é formado ao longo de 1000 anos, porém ele contém uma energia yin que é forte e muito perigoso para quem consumir. Jimmy pergunta se o Celso tá bem, pois ficou assustado achando que algo terrível tinha acontecido. O Celso, grilado, pensa que realmente algo terrível aconteceu para ele, pois esse elixir tem muita energia yin, e se muita dessa energia começar a crescer no corpo de um homem, a forma do corpo dele pode começar a ser similar à de uma mulher, que foi o que aconteceu na vida passada do Celso. E se ele consumir esse elixir, todo o shape e estamina que ele construiu vai pro ralo. E o Jimmy tá sem entender o porquê o Celso tá chorando. Celso fala pro Jimmy que esse é o lendário elixir da água sagrada. Com essa quantidade, uma pessoa pode despertar a sua energia vital e seus meridianos. E o Jimmy que deve tomar esse elixir. Jimmy fala que não vai tomar, pois o Celso encontrou primeiro, então não seria justo. Nos pensamentos, o Celso tá puto, falando que o elixir é um lixo para ele. Mas por fora, ele tá pagando de bom, garoto, dizendo que seria um desperdício ele não consumir, sendo que o Jimmy se desenvolve mais rápido, e para ser mais eficiente, é melhor o Jimmy consumir, pois ele é o mais apto a restaurar a seita. Jimmy pensa um pouco e fala que o Celso que deveria tomar, justamente por se desenvolver mais devagar, pois assim esse elixir vai ajudar a ficar ao lado do Jimmy. Haha, aqui o Celso foi acertado com o próprio golpe, mas mesmo assim ele quer fazer o Jimmy tomar o elixir. Ele pega na mão do Jimmy e pede que ele aceite, pois está oferecendo esse elixir pelo respeito que tem por ele, e também porque ele quer o seu bem. E como vocês sabem que o Jimmy na verdade é uma mulher, e que ainda por cima nunca viveu um romance, esse tipo de situação é bem embaraçador para ela. Ela meio que gagueja e fala que vai tomar o elixir então. Celso então explica que o elixir é de energia yin, então o Jimmy deve usar a energia interna que se alinha com o elemento yin, e pergunta se nas técnicas perdidas que ele achou não tinha algo sobre a energia yin. Jimmy fala que sim, tinha as 3 verdadeiras técnicas do yin, então ele começa a ler para memorizar as técnicas, e é rápido, só passa o olho e vira a página, e o Celso pensa que isso é absurdo. Jimmy realmente é um gênio, desse jeito ele vai conseguir absorver o elixir sem muito esforço. Jimmy então levanta e vai até o elixir dizendo que memorizou todas as técnicas. Ele pega o elixir e engole. Rapidamente ele sente efeito no corpo, ele se curva de dor, falando que sente o coração dele congelando. Celso pergunta se ele tá bem, então Jimmy cai no chão. A energia está descontrolada dentro do corpo dela, e se ela não fizer nada, a energia vai a matar. De repente começa uma pressão de ar em volta da Jimmy, empurrando o Celso. Ele se pergunta se a energia yin é forte demais para ser controlada, e a Jimmy tá quase congelando. Então vemos dentro da mente dela, ela tá lutando contra a energia yin. Ela consegue tocar na energia, então todo o cenário muda. Ela vai parar em um lugar tipo um deserto, olhando para ela mesma quando era uma criança no passado. A criança matava um corvo, dizendo que ele matou uma família de pardais, então ele deve morrer também. Ela para e se vira para Jimmy e pergunta do porquê as pessoas a chamam de monstro, e parte para cima da Jimmy. E do lado de fora o Celso tá vendo Jimmy quase congelar. Celso sabe o que tá acontecendo. Ele fala que o demônio dentro do Jimmy está atacando o ponto mais fraco da mente dele, mas mesmo assim ele não achava que o Jimmy tinha um demônio interior. Então ele decide ajudar o Jimmy inserindo energia no corpo dele. Ele tenta encontrar o ponto certo e começa a canalizar a energia, e então fala pro Jimmy se concentrar. E lá dentro a Jimmy tá lutando contra o demônio. Ela escuta a voz do Celso. Ele fala que ela tem que assumir o controle do elixir. Ele fala para ela usar as 3 verdadeiras técnicas do yin, direcioná-las à energia do elixir pelos pontos. Então ele grita que se o Jimmy não focar, ele vai cair em um desvio demoníaco. E lá dentro a Jimmy tá tomando um sarrafo. Celso fala que essa energia yin é realmente poderosa. Se não fosse o Jimmy aqui, esse já seria um corpo frio e sem vida. Ele pensa que não pode deixar o Jimmy morrer, pois ele é importante para conseguir atingir o seu objetivo. Então Celso fala que na sua vida passada alcançou o nível de um mestre absoluto, e por isso Jimmy deve se considerar um sortudo por ter ele aqui. E lá dentro o demônio pergunta do porquê as pessoas o chamam de monstro. A Jimmy consegue pegar uma pedra e acerta em cheio na cara do demônio. Enquanto ela corre, ela explica que esse demônio é o preço do poder que teve desde que nasceu. A natureza que está sempre à espreita, esperando para consumir o eu mais fraco dela. O demônio a acerta um soco. A Jimmy consegue defender, mas é jogada com muita força contra a rocha. Ela se pergunta se realmente vai ser devorada desse
desse jeito, pelo seu demônio interior. Até que ela escuta a voz do Celso de novo, falando para ela não desistir. Então o corpo dela se enche de energia. Ela fala que consegue sentir a energia do Celso. Do lado de fora, o Celso fala para se concentrar, pois não pode parar o fluxo de energia. E a mão dele já tá começando a ficar fodida. Ele pede pro Jimmy não ser enganado pelo demônio, pois o importante é absorver a energia do Elixir. A Jimmy escuta o Celso falar que vai relaxar os meridianos dela. Pode ser doloroso, mas isso vai ajudar. Ela pensa que lá fora a energia ainda deve estar descontrolada, e mesmo assim o Celso está suportando tudo para ajudar ela. O demônio parte para cima de novo, só que dessa vez a Jimmy não vai ficar parada. Ela toma impulso para chegar mais rápido no demônio e solta um socão na cara dele que o bicho sai voando que nem bolinha de ping-pong. Ela começa com os Pikachu e pensa que primeiro deve absorver a essência do Elixir para encher a energia interna e depois tentar dominar o demônio. Então o processo agora parece simples, só precisa encher sua energia interna. E do lado de fora o Celso vai ajudar a inserir energia, só que não vai ser tão fácil assim. O demônio não vai ficar apenas olhando e parte para cima da Jimmy. Do lado de fora o Celso procura o ponto certo e consegue mobilizar o demônio. E a Jimmy está totalmente concentrada, focada em todos os pontos de energia do seu corpo. E do lado de fora o Celso está ajudando, passando as instruções para ela, dizendo qual caminho dos meridianos deve passar. O demônio consegue se soltar e parte para cima de novo, mas do nada ele para. Jimmy está em foco total. O demônio é pressionado com muita força contra o chão e lentamente é engolido pela terra, até totalmente se dissolver na energia interna. Do lado de fora a energia se acalmou também. Celso fala que tudo indica que o Jimmy absorveu a energia Yin e do Elixir com sucesso. Então ele fala pro Jim que o próximo passo é mandar energia Yin pro ponto de filtro. A abertura dos meridianos está quase completa. E do lado de dentro, a Jimmy pensa que o Celso tem sido assim desde o começo, sempre pensando nela em primeiro lugar. Tem se dedicado para se tornar mais forte e ainda entrega tudo de importante para ela. Então o Celso para ela se tornou alguém importante e ela está feliz por conhecer ele. E se ela puder, vai pagar essa bondade. Mesmo que o mundo fique contra eles, ela sempre vai estar ao lado dele. E do lado de fora, o Celso fala que Jimmy está completamente estável. Ele levanta falando que isso foi realmente difícil. Mas o mais importante é, será que não tem outro Elixir por aí dando sopa? O único que encontrou tinha que ser logo da água sagrada. Na sua vida passada, por ter baseado na energia Yin, ele espantava mulheres como se fossem praga. Até que ele percebe um mato grudado na rocha onde ficava o Elixir da água sagrada. Ele pergunta como que o músico conseguiu viver, mesmo com toda a energia Yin concentrada ali. Ele sente uma energia Yang saindo do músico. Ele fala que é uma erva Hong. É de nível abaixo a água sagrada, mas ainda é uma erva incrível. Mas aí ele para, pensa e se toca no que tá falando. Ali tem uma erva Hong. O cara pula de felicidade igual uma criança. Tecnicamente, ele é uma criança, né? Mas ele não perde tempo, não. Ele já arranca a erva e já manda pra dentro pra começar a cultivar a energia. Normalmente é comum reunir a essência do Elixir no Dantian inferior e transformá-la em energia interna. Mas ele vai espalhar a energia da erva para todo o corpo absorver. Quando um corpo se torna mais saudável, a vitalidade melhora também. Ele tá conseguindo absorver a energia Yang muito bem. Ele chega até a suar pra caramba. Essa erva não é tão forte como a água sagrada, mas agora ele obteve um corpo que não adoece. Ele levanta e percebe que a Jimmy sumiu. O Celso vê que tá todo nojento e grudando depois do cultivo e fala que esse lugar com certeza deve ter uma casa de banho, então vai lá agora mesmo para se lavar. Mas, meus amigos, quem está nesse exato momento na casa de banho é a Jimmy. Então ela escuta o Celso chamando, perguntando se ele tá tomando banho. Haha, meus queridos, será que é agora que o Celso descobre que Jimmy na verdade é uma mulher? Vamos descobrir no próximo vídeo, né? Comenta aí embaixo se vocês querem a próxima parte, que assim que sair mais capítulos eu trago pra vocês, beleza? Falou, tamo junto!